Você é assolado pelo pior fantasma que existe? O pior fantasma que existe não é o Gasparzinho, não é do filme Caça-Fantasmas. Não. O pior fantasma que existe é o medo. E eu decidi fazer uma série de vídeos para falar sobre os maiores medos das pessoas. E eu vou me basear aqui no best-seller de Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. O maior vilão da humanidade é o medo. E Napoleon Hill ensina como vencer os 6 medos básicos da humanidade. Como vencer os 6 fantasmas do medo. Porque o medo só existe na nossa mente. Você não vê o medo, como diz o professor Marcos Sambeta, você não vê o medo por aí indo na padaria, você não vê o medo andando aí pela rua, não. O medo é um fantasma. E ele só existe na mente da pessoa que tem tal tipo de medo. É importante que fique claro que todos nós temos algum tipo de medo. Eu tenho, você tem, todos têm. Mas a diferença é que alguns conseguem superar seus medos. Outros ficam bloqueados. E Napoleon Hill trata sobre os 6 medos, sobre os 6 fantasmas do medo no livro Quem Pensa Enriquece, porque o medo ele paralisa as pessoas. O medo é o grande causador da frustração de sonhos, o fato de não alcançar objetivos, o fato de ter uma vida estagnada. Muitas vezes, ou quase sempre, é o medo que nos paralisa de tal forma e cria na nossa mente imagens e histórias de coisas que talvez nunca, ou que nunca vão acontecer. Na verdade, o medo é o nosso subconsciente querendo nos proteger, porque o subconsciente não sabe o que tem do outro lado. O subconsciente não sabe o que tem naquela situação. Então ele quer te manter na zona de conforto para você não arriscar, porque ele tem medo do que possa acontecer ali. É por isso que ele fica lançando para você situações, possíveis situações que possam ocorrer. Mas você vai entender nesta série de vídeos que o medo é um fantasma. E eu quero falar sobre um medo que está afligindo a população mundial hoje. É importante também que fique claro que existem muitos medos, muitos tipos de medos. Mas só que todos são raízes desses 6 tipos de medo que eu vou apresentar aqui para você. E existe um medo hoje que está em alta, mediante aquilo que o mundo está passando, mediante aquilo que o momento que temos vivido, vamos dizer assim. E eu quero falar aqui primeiro sobre o medo da doença. Eu vou apresentar aqui alguns sintomas e você vai se analisar para saber se você possui esse tipo de medo, ok? Olha só os sintomas do medo da doença. Os sintomas desse medo quase generalizado são estes. Por que ele diz quase generalizado? Porque quase todas as pessoas têm esse medo. Ah, Wellington, existem pessoas que não têm esse medo? Sim, existem. São poucas, mas existe. Olha só, autossugestão. Hábito de usar negativamente a autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todo tipo de doença. Só para ficar claro, autossugestão são as sugestões que você faz a si mesmo. Autossugestão. Sugestão vem de fora. Autossugestão vem de dentro de você. Você se sugestiona e aceita algumas coisas. E o primeiro sintoma do medo da doença é a autossugestão. Você é o tipo de pessoa que fica procurando doença, fica procurando sintomas, mesmo de modo inconsciente, e quase sempre é de modo inconsciente. Nós não percebemos isso. Por exemplo, eu fui descobrir que eu tinha um tipo de medo com este livro. Eu nem sabia, eu fui descobrir isso agora, eu tenho 30 anos, fui descobrir aí com 28, 29 anos, que eu era atormentado por um destes fantasmas. Aí a minha pergunta é, você é atormentado pelo fantasma do medo da doença? Você fica procurando sintomas, fica procurando situações em que você esteja doente, fica criando na sua mente você indo para o hospital, as pessoas te visitando. Você faz isso de modo inconsciente? Olha só, prazer em doenças imaginárias, falando delas como se fossem reais. Hábito de experimentar todos os remédios e tratamentos sugeridos. Você é o tipo de pessoa que vive na farmácia? Toda hora quer ir na farmácia. Não, vou na farmácia comprar remédio. Ah, tá com remédio, remédio, remédio.
Você é uma pessoa dependente de remédio? O maior remédio que existe está dentro da sua mente, está no cérebro. O nosso cérebro, ele emite substâncias químicas, hormônios, que afetam todas as nossas células, todo o nosso corpo, trazendo cura, trazendo vitalidade, trazendo saúde. Olha só, conversa sobre cirurgias, acidentes e outras formas de doença. Se você fica falando toda hora de acidente, de cirurgia, de não sei o que, você só fala aquilo em que há uma imagem por trás daquela fala. Se você está falando aquilo, é porque você está formulando imagens na sua mente. Então você só fala daquilo que você vê. E você formula imagens e ainda você sente medo. E este pensamento com estes sentimentos, com a emoção do medo, que o medo é uma emoção negativa, mas é uma emoção. A associação das imagens que você tem na mente com essa emoção negativa do medo vai construindo a sua vida, vai construindo a sua realidade, vai criando a sua vida. Porque você é o mestre do seu destino, você é o capitão da sua alma. Então você é uma pessoa que tem esse sintoma, e tudo isso que eu falei está dentro de autossugestão. É ficar procurando doença? É ficar falando de doença como se elas fossem reais? É ficar procurando remédio, indo toda hora na farmácia atrás de remédio? Só fala de cirurgia, só fala de acidente, só fala de doença? Ou se não fala, fica pensando, fica sentindo. Olha só o segundo sintoma. Hipocondria. Quando eu descobri isso, eu fiquei estupefato. Porque ninguém fala disso. Olha o que é hipocondria. Hábito de pensar e falar em doenças, esperando descobri-las, até provocar uma crise nervosa. Você é uma pessoa que fica falando de doença até descobrir que tem ela? Quase clamando para que você tenha tal doença? Não existe medicação que cure essa condição. Ela é provocada pelo pensamento negativo e só pode ser curada pelo pensamento positivo. Segundo se diz, a hipocondria, que é um termo usado para doenças imaginárias, causa tanto mal quanto a própria doença. A maioria das chamadas doenças dos nervos vem de males imaginários. Você é uma pessoa hipocondríaca? Uma vez eu vi uma pesquisa, eu não vou me lembrar exato o número, mas era mais de 60%. Mais de 60% das pessoas doentes são hipocondríacas. Elas imaginam que tem aquela doença, então elas ficam imaginando, criando situação na mente, e só fala de doença, e pesquisa de doença, e não sei o que, e vai sentindo medo. O corpo aceita, o cérebro aceita, a sua mente aceita. Olha só o terceiro sintoma do medo da doença. Falta de exercício. Geralmente, o medo de doenças faz o indivíduo evitar a vida ao ar livre. Que é o que está acontecendo hoje, né? É o tal do fique em casa, né? Olha só, geralmente o medo de doenças faz o indivíduo evitar a vida ao ar livre. Impede o exercício físico adequado e, assim, provoca aumento de peso. Você possui esse sintoma? Você evita a vida ao ar livre? Você foge de atividades físicas? Você foge de exercícios físicos? Ou você fala, não dá nada. Não, tá de boa. Suscetibilidade. O medo... Não, preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. O medo de adoecer diminui a resistência física, criando uma condição favorável a toda forma de doença. Agora, eu preciso entrar nessa questão. É provado que o medo da doença, ele diminui a resistência física e cria uma condição favorável a ela. Somente o medo da doença. Mesmo a pessoa não tendo. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? As pessoas, de forma generalizada, assoladas pelo medo da doença. Basta você ligar a TV, graças a Deus eu parei de assistir, eu não assisto mais.
eles estão jogando na sua mente o medo da doença. E você está aceitando. E o medo diminui a sua resistência física. Porque o cérebro envia para o corpo aquela informação, para as células. Aquela enxurrada química descendo para o seu corpo. E o medo toma a sua vida. Você está com medo? Ah, mas você não está? Não. Porque eu não fico pensando, eu não fico falando nisso, eu não fico observando. Eu não fico procurando sintomas, eu não fico lendo isso na internet. Se você for fazer isso com todo tipo de doença que existe, você vai ficar louco. Existem doenças muito piores do que a que tem aí hoje. Existe coisa muito pior. E agora eu vou ficar analisando quantas pessoas estão morrendo. Ai, que os hospitais estão lotados, que não tem leito para todo mundo. E meu Deus, a doença, o bichinho vai me pegar, eu não posso tocar aqui, eu não posso abraçar. Daqui a pouco você não vai estar nem próximo dos seus parentes. Porque se eles começarem a falar que até dentro de casa você tem que usar a focinheira, que até dentro de casa você tem que manter distância, você vai aceitar. É óbvio, se você tem o medo da doença. Então, a mídia, a televisão, fica lançando na sua mente aquele medo e você aceita, aceita, aceita. E o medo é um vício. Quanto mais medo você tem, mais você quer alimentar aquilo. Então você precisa todo dia ver quem morreu, todo dia você precisa ligar a TV para ver o Jornal Nacional, todo dia você precisa ligar o Cidade Alerta, todo dia você precisa alimentar esse vício. Aí depois você sai da televisão, você vai ver na internet, no Google, quem morreu, o que aconteceu lá no não sei. Para com isso, pelo amor de Deus! Isso é um fantasma. A prova é que mais de 7 milhões de pessoas foram curadas e eles não mostram. Mas mostram que não, morreu mais um. 100 pessoas morreram hoje. 1000 pessoas morreram hoje. E desse número aí, eu vou tocar em algumas coisas aqui que vai te causar um choque mesmo. E desse número aí, eu aposto que metade não foi. Porque eu mesmo conheço pessoas que algum parente faleceu de outra doença e colocaram lá que foi do bichinho 19. Foca na saúde, pelo amor de Deus. Se todas as doenças que existem nós formos pegar e ficar analisando número a número, que situação a situação, e ainda a forma como a mídia mostra, nós vamos ficar louco. A saúde supera em muito a doença. Em muito. Mas só que eles não falam. E você precisa alimentar esse medo. Você precisa alimentar esse vício, senão você fica lá o dia inteiro assistindo. Aí você fala, não posso tirar foto aqui, porque tem mais de 10 pessoas aqui, eles vão ver. Eles quem? Pelo amor de Deus. Questione ao menos as coisas. Eu sei, existe. Existe. O que tem aí existe. Mas não foi a natureza, não foi Deus que criou aquilo. Porque Deus e a natureza preservam a vida. Deus quer se manifestar em nós, através de nós. A natureza quer viver mais através de nós. Questione-se. Onde começou tá, bem dizer, normal lá. Para com isso. Estude, busque um pouco mais, você vai perceber que isso aí foi planejado. Isso não surgiu do nada. Foi planejado. E foi lançado sobre a humanidade isso aí. Aí você junta isso aí com medo. Aí vira a bagunça que tá. Aí a mídia fazendo o exemplar papel dela, aí lasca com tudo, né? Então vamos lá. O medo diminui a resistência física, criando uma condição favorável a toda forma de doença. Olha só, com frequência o medo de doenças vem associado ao medo da pobreza. Em especial no caso dos hipocondríacos, que se preocupam com a conta do hospital, os honorários do médico e o preço dos remédios. Esse tipo de pessoa procura estar preparada para a doença. Você é o tipo de pessoa que está esperando? Que está expectando inconscientemente aparecer a doença?
Cuidado! Cuidado com esse fantasma, senão ele vai te matar. Olha só, esse tipo de pessoa fala sobre morte, compra sepultura e economiza para as despesas com o enterro. Porque qualquer hora eu posso ficar doente e se eu morrer, já está tudo certo. Bem isso. Olha só, papel de vítima. Hábito de usar doenças imaginárias para angariar, conquistar simpatia. Muitos recorrem a esse artifício para fugir do trabalho. A simulação de doenças serve para encobrir a preguiça pura e simples ou a falta de ambição. É aquela pessoa que quer ficar demonstrando que está doente, porque assim os outros vão observá-la. Porque assim ela consegue a atenção das pessoas. Porque enquanto ela está normal, ela não chama atenção. Então ela precisa se fazer de cabisbaixa, que está doente, está com dor ali, dor aqui, porque aí ela tem o carinho e o cuidado das pessoas. Você é assim? Olha só, excesso. Hábito de usar álcool ou drogas para aliviar a dor, em vez de eliminar a causa dessa dor. Costume de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser atacado por uma delas. Olha só, costume de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser atacado por uma delas. Interesse exagerado por anúncios de remédios. Gente, tem pessoas que, conforme eu falei no início do vídeo, vivem na farmácia. É um hábito destrutivo. Ah, mas ela tá doente. Às vezes não tá. Às vezes ela acha que tá ou quer um remédio para se sentir melhor e você se torna dependente do remédio. Caso é minha mãe. Sofria com enxaqueca. Começou a tomar uns remédios forte pra caramba. Depois ela foi ler lá na bula. Aquele remédio dava pesadelo, deixava você meio... Podia ver vulto, essas coisas. Pelo amor de Deus, se todo mundo lesse a bula, ninguém usa remédio. A realidade é essa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo que eu vi do Dr. Lair Ribeiro, falando sobre a indústria farmacêutica, sobre que muitos médicos eles são treinados para tratar do sintoma da doença, não da causa. Então, assim, o remédio é para remediar. Ele abafa o sintoma, mas a doença continua lá. É claro que ele explica muito bem melhor, mas é muito interessante. E eu falei, meu Deus, justamente é a realidade. Então, eu te apresentei esses sintomas aqui do medo da doença. E Napoleon Hill ensina que a forma de vencer este medo, este fantasma, é através da decisão. Mas como assim a decisão? E ele diz aqui: abandone o medo da doença, tomando a decisão de esquecer os sintomas. Se você se identificou com esses sintomas aqui do medo da doença, a partir de hoje, pare de falar em doenças. Pare de ficar pesquisando sobre doenças. Pare de ficar pesquisando sobre remédios, sobre anúncios de remédios, sobre quantas pessoas morreram. Pare de ficar pesquisando, lendo essas coisas, de buscar isso na internet. Tome essa decisão de abandonar o medo da doença, esquecendo os sintomas. A partir de hoje, foque na saúde. Fale em saúde, não sobre doença. Porque senão qualquer hora esse fantasma pode te pegar. Aí você vai dizer, não, foi a natureza, não, foi você que construiu, que criou isso. Porque os nossos medos, eles podem se tornar reais. É por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo, mas sim espírito de ousadia, coragem. A partir de hoje, desligue a televisão e não ligue nunca mais, senão você vai ficar louco. Preste atenção, você vai ficar louco. É mais fácil você ficar depressivo, se suicidar, fazer alguma besteira da sua vida, do que morrer dessa porcaria aí que tem aí hoje.
Eu sei que algumas coisas aqui foram palavras duras, mas eu preciso te dar esse chacoalhão para você acordar. Elimine, pare, esqueça os sintomas, tome a decisão e pare de falar em doenças. Pare de procurar doença, pare de ler sobre... Pare! E você vai ter vai sair um peso das suas costas. Porque o amor é a fé. É muito maior do que tudo isso. E este foi o primeiro vídeo da série sobre os maiores medos das pessoas. E o primeiro que tratamos hoje foi o fantasma do medo da doença. Você pode superar esse medo. Não bata de frente com ele não. Não queira, não, eu vou enfrentar esse medo, eu vou encarar que eu sou... Não. Supere. O medo pode ser maior do que você. Mas você vai superá-lo. Porque você, a partir de hoje, toma a decisão de parar de falar em doenças, de esquecer os sintomas e viver a sua vida de forma plena, feliz e saudável. Obrigado.